Oi meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de geometria analítica e hoje nós vamos ver uma cônica chamada hipérbole. A hipérbole, se vocês observarem aqui, eu trouxe para vocês entenderem, né? Por exemplo, uma parábola e uma hipérbole. Olha a diferença. Então, na parábola eu tenho apenas um ramo, né? De tal forma que esse eixo é paralelo com o meu eixo da minha cônica aqui. Enquanto que a minha hipérbole eu vou ter duas partes, tá bom? Vocês podem encontrar muito hipérbole, assim, é difícil a gente ver na natureza, né? A gente vê mais em construções que o homem fez. Então eu trouxe para vocês umas refinarias aqui, por exemplo, de petróleo, e se vocês observarem aqui esse formato com esse, ó, é hiperbólico, né? Então forma uma hipérbole, ó. Aqui só para vocês verem, tá? Então, ó, essa parte aqui com essa parte aqui, ó, tá formando uma hipérbole, ó, aqui e aqui. Então, esses daqui são as hipérboles, tá? Aqui mais de perto, tá? Dá para vocês verem melhor a hipérbole sendo formada, ó, aqui e aqui, tá bom? E mais uma refinaria de petróleo também para vocês verem como que ela é formada, tá? Então, na verdade, matematicamente falando, o que é uma hipérbole? Uma hipérbole é um conjunto de pontos, né, cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos, que são os focos, ela vai ser sempre constante, sempre igual a 2 vezes A. Aí vão falar, como assim, professor? Então, eu trouxe o desenho da hipérbole aqui para vocês verem, ó. Então, eu tenho um ponto aqui. Se eu fizer a distância do ponto ao meu foco 1 menos a distância do ponto ao foco 2, sempre vai ter que dar, então, um valor fixo que é igual ao dobro de A, 2A, tá bom? Então, os elementos que a gente tem na hipérbole, a gente tem o foco, que é o F1 e o F2, tá? Esse foco pode estar em cima do eixo X, como também pode estar em cima do eixo Y, tá bom? A distância entre o foco, nós vamos chamar de distância focal, e ela vale 2C, tá? Aqui. A gente tem dois vértices, o V1 e o V2, ou também vocês podem ver A1 e A2, é a mesma coisa, que são os vértices do meu eixo real. Então, nesse caso aqui, o eixo que carrega esse vértice V1 e V2 é chamado de eixo real. E a distância entre esses dois vértices, entre o V1 e o V2, vai ser o quê? Vai ser 2A, tá bom? Essa é a distância entre os vértices, 2A. Dois pontos B1 e B2, então tá aqui, ó, meu B1 e o meu B2, que eles estão localizados na onde? No meu eixo imaginário. O que é o meu eixo imaginário? É aquele eixo onde a minha hipérbole não toca, ela não rela nesse eixo, tá bom? E a distância entre esses pontos nós vamos chamar de 2B. No caso aqui, vale também meu teorema de Pitágoras, mas de tal forma que o meu C elevado ao quadrado vai ser igual ao A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado, tá? Então, aqui mudou um pouquinho a fórmula. C ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. A equação reduzida, então, da minha hipérbole é x quadrado sobre A quadrado menos y quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. E esse aqui é o formato dela, tá, meninos? Aí vocês vão falar, professora, mas ela é só desse jeito? Não, ela não é só desse jeito. Ela pode ser também assim, ó. A gente pode ter um eixo aqui e aqui. Então, aqui tá meu eixo x, né? E o meu eixo y, igualzinho na outra. E ela pode vir e fazer assim, ó. Aqui. E aqui, tá? Aí, nesse caso, quando ela fizer esse desenho aqui, a gente vai falar que o meu eixo imaginário tá no x e o meu eixo real tá no y. Aqui tá o contrário, ó. Aqui o meu eixo real está no x e o imaginário no y. Por quê? Porque o eixo real é o eixo que leva o foco e os dois vértices, ó. Aqui tem um vértice 1 e um vértice 2, tá vendo? Então, se tivesse desse desenho aqui com o eixo real no y, aqui eu ia ter o vértice 1 e um vértice 2. E aqui eu ia ter um foco, né? O foco 1 e aqui eu ia ter o foco 2. Tá, meninos? Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso, vamos ver como que vai funcionar. Então, dada a hipérbole de equação x quadrado, 25x quadrado, menos 9y quadrado igual a 225, encontre os vértices, os focos, os comprimentos do eixo real e imaginário e a distância focal. Aí vocês vão falar para mim, professora, nada a ver, essa equação não é de uma hipérbole, porque olha lá como que era a hipérbole.
ela tinha uma fração menos outra fração igual a 1. Essa não tem fração e não é igual a 1. Então, o que a gente vai começar fazendo com essa equação? Se eu tenho aqui, depois do igual a 225, então, para ficar igual a 1, a gente precisa dividir por 225, não é? O número dividido por ele mesmo não dá 1. Mas tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, nós vamos dividir aqui também e dividir aqui também. Então, como que vai ficar? Dá para simplificar, tá, meninos? 25 e 225 são múltiplos. 25 dividido por 25 vai dar 1. Então, 1x². 225 dividido por 25 vai dar 9. Aí, depois, menos. 9 e 225 também são múltiplos, dá pra gente simplificar por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1, então 1y². E embaixo, 225 dividido por 9, que vai dar 25. E 225 dividido por 225, que vai dar 1. Então, essa daqui é a equação da nossa hipérbole, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber mais ou menos o desenho dela, a carinha dela. Então, pensa comigo assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, o meu eixo x e o meu eixo y. Vou desenhar aqui ele só para vocês terem noção. Para a gente descobrir onde que está o meu eixo real, onde que está o meu eixo imaginário. Quando o meu x ou o meu y for igual a zero, a gente vai pensar o que acontece. Então, pensa aqui comigo, ó. Se o meu x fosse igual a zero, o que aconteceria? Como que ficaria? X elevado ao quadrado ia ficar 0 ao quadrado, que é 0. E 0 dividido por 9 dá 0. Então, essa parte aqui ia sumir. Então, ia ficar só menos y ao quadrado por 25 igual a 1. Daí, o 25 tá dividindo ia passar multiplicando. Menos y ao quadrado igual a 25. A gente ia multiplicar isso por menos 1 para trocar os sinais. Ia ficar, então, y ao quadrado igual a menos 25. Aí eu tinha que tirar a raiz, não é isso? Y ao quadrado, tiro a raiz. Mas aí me fala uma coisa. Existe raiz quadrada de menos 25? Existe raiz quadrada de número negativo? Não, isso daqui não existe nos números reais. Por enquanto, não. Então, a gente não... Esse valor do y, eu posso falar que essa minha hipérbole, ela não corta o meu eixo y. Opa, então se ela não corta, o que eu posso falar do meu eixo y? Que ele vai ser o meu eixo imaginário. Ele vai ser o meu eixo imaginário, tá? E o meu eixo x? Então, meu eixo x que vai ser o eixo real. Então, como que eu faço para descobrir o valor que ela rela aqui no meu eixo real? É fácil, faz o meu y igual a zero, ó. Quando o meu y é igual a zero, você põe aqui 0 elevado ao quadrado, vai dar 0. 0 dividido por 25 vai dar 0. Então, isso aqui vai sumir. Então, vai ficar só o quê? Vai ficar x ao quadrado dividido por 9, que é igual a 1. Só isso que sobra. O 9 que está dividindo, ó, passa para o outro lado na operação inversa multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 9, 9. Daí, eu tiro a raiz. Raiz quadrada de 9, vou pegar o valor positivo e o negativo, tá? Mais ou menos. Raiz de 9 que vai dar 3. Então já descobri por onde que ela passa. No mais 3 e no menos 3. Então, 1, 2, 3. Então, ela vai passar por aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Ela vai passar por aqui também. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim, tá, meninos? A minha hipérbole. Então, peraí. Se eu tenho aqui esse valor de mais 3 e de menos 3, quem que eu já consegui descobrir aí? Eu já consegui descobrir os vértices. Então, o meu vértice 1 vai ser quem? E o meu vértice 2? Vai ser, ó, o vértice 1 tá passando no x igual a 3 e no y igual a 0. E o meu vértice 2 no menos 3 e no 0. Então eu já descobri essa distância aqui do meu eixo maior, meu comprimento do meu eixo maior. É só eu fazer, ó, do 3 até no 0, do 0 até no 3, vai dar quanto? Um total de 6. Então, a distância do meu vértice 1 com o meu vértice 2 vai ser igual a 6. Quem mais que eu preciso de descobrir? Então, ele falou, ó, os vértices, já encontramos. Agora, os focos e o comprimento do eixo imaginário e a distância focal. Então, tá bom. Então, eu já descobri aqui, então, por exemplo, que o meu A ao quadrado é o 9, não é? Quando eu montei a minha equação, ó. Aqui, meu A ao quadrado vai dar 9. Então, quem que é o 25? O 25 só pode ser o B ao quadrado. Então, vamos lá, vamos continuar, então, aqui. Então, meu B ao quadrado vai ser o 25, né? A hora que eu tiro a raiz, então, de 25, que vai dar mais ou menos 5. Então, se eu fosse voltar lá, ó, no meu eixo imaginário,
era como se tivesse aqui, quer ver? Ó, a gente pode marcar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o meu B1. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, no menos 5 está o meu B2. Se você for fazer a distância aqui do menos 5 até no 0, do 0 até no B1, que está no 5, vai dar um total de quanto? De 10. Então, eu posso falar que o meu B vale 5 em módulo, né? Então, a minha distância entre o meu B1 e o meu B2, que é o meu eixo imaginário, vai ser de 10. Então, esse daqui é o eixo imaginário. Pronto. O que mais que a gente precisa, então, agora? O foco. Para saber o foco, a gente vai usar essa equação aqui, ó. C ao quadrado igual a quadrado mais B quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, vamos achar o foco. Então, para eu achar o foco, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu posso pegar C ao quadrado é igual, volta lá no slide anterior, olha lá, ó, o meu A ao quadrado é o 9. E agora o meu B ao quadrado que está aqui é o 25. Então, C ao quadrado vai ser quem? 25 mais 9? 34. Então, meu C é mais ou menos a raiz de 34, que é onde que vai ficar o meu foco. Então, aqui, se eu fosse observar, o meu foco está mais ou menos... Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o ponteiro. Ai, meu Deus. Mais ou menos aqui. O foco 1 e o outro foco 2, tá? E aqui o foco 2. Na onde? Qual o valor? Raiz de 34. Então, eu posso falar que o meu foco 1 e o foco 2, ó, o meu ponto F1 vai ser quem? E o meu F2? No X é raiz menos raiz de 34 e no Y é o 0. E o meu F2 mais raiz de 34 e 0. Bom? E aí a distância focal? Se você for somar, medir da raiz de 34 até no 0, da menos raiz de 34 até no 0, vai dar quanto? A distância de um foco até no outro. Então, a distância de um foco até no outro vai ser 2 raiz de 34, né? Então, 2 raiz de 34. Lembra que a distância é sempre positiva, tá bom, meninos? Então, descobrimos os vértices, os focos, o comprimento do eixo real, do eixo imaginário e a distância focal, né? Que é os vértices, a distância do eixo real, tá? Esse daqui é o eixo real. Depois, nós descobrimos o vértice B1 e B2. Ah, nós não colocamos ele aqui, então peraí. Meu vértice B1 e o meu vértice B2, quem são? Ó, vamos olhar lá no nosso desenho, a gente já tinha colocado, né? No Y ele vale 5, que tá aqui, ó, e menos 5, tá? E com X valendo 0, tá bom? Opa. Então, meu X valendo 0, meu B1 com 5, e o outro 0 com o menos 5, tá? E a distância, 10. E no caso, o meu foco, que está em cima do menos raiz de 34 e mais raiz de 34, a distância focal vai dar 2 raiz de 34. A hipérbole, meninos, também pode ter o centro fora da origem. Na verdade, é a mesma coisa, tá bom? Não muda em nada, ó. X menos x0 elevado ao quadrado por a ao quadrado, menos y0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, igual a 1. Aí, o centro aqui, que vocês têm que saber, vai ser quem? Vai ser esse valor x0 e y0, tá? Então, o meu centro vai ser um x0 e um y0, tá bom? Mas não muda em nada. Trouxe um exemplo para vocês entenderem. A única coisa é que vocês têm que trabalhar com completar quadrados, tá? Igual a gente já fez outras vezes. Ó, mostre que a equação 9x² menos 4y² menos 18x menos 16y menos 43 igual a 0 representa uma hipérbole e só determine o seu centro. Então, para a gente mostrar que ela representa uma hipérbole, eu preciso de mostrar que ela é uma equação da hipérbole, tá? Então, para isso, eu vou escrever os termos que tem x pertinho um do outro. Então, ó, o 9x² e o outro é o 18x. Os termos que tem y ao quadrado também, então menos 4y ao quadrado e o menos 16y. E o menos 43, que está aqui termo independente, ó, eu vou passar para o outro lado na operação inversa, então mais 43.
O 9x² e o menos 18x, eu vou colocar o 9 em evidência, vai ficar o quê? x² menos 18 dividido por 9, 2x. No y, eu vou pôr menos 4 em evidência, vai sobrar y². E aqui, menos com menos vai dar mais. 16 dividido por 4 vai dar 4y, tá? Agora a gente completa quadrado igualzinho nós já fizemos lá com as elipses, tá bom? Então, o 9 tá aqui. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Não tem nada, então é como se o meu segundo fosse o 1. Mais o quadrado do segundo. Então, descobrimos que o segundo é o 1. Então, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado. Desculpa. Vocês têm que ver que nós adicionamos, então, do primeiro lado, esse termo aqui, ó, 1 ao quadrado, que está multiplicado por 9. Então, lá do segundo membro, nós temos que adicionar ele também, tá? Então, 1 ao quadrado que está multiplicado por 9. Tudo bem? Continuando, então, menos 4 que multiplica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que é o segundo? Por quanto que eu vou multiplicar aqui esse 2y para chegar no 4y? Por 2, não é isso? 2 vezes 2 vai dar 4, vezes y, 4y. Então, descobrimos que o segundo vai ser 2. Então, agora é só eu colocar o quadrado do segundo. Tudo que a gente faz no primeiro membro tem que fazer no segundo. Então, eu adicionei esse 2 ao quadrado, que multiplico por menos 4. Então, no segundo membro, mesma coisa. Menos 4, que multiplico 2 ao quadrado. Então, continuando, meninos, o que a gente faz aqui no primeiro? Então, o 9 que está aqui fora, ele vai continuar. O 9 que está aqui fora, ele vai continuar, né? E aqui a gente sabe que isso aqui é um quadrado da diferença. Então, x ao quadrado, multiplicando 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. O menos 4 que está aqui fora multiplicando continua. E aqui dentro, y² multiplicando 2 vezes y vezes 2, 4y e 2 ao quadrado, que vai dar 4. Segundo membro, é só a gente fazer continha, tá? 43 mais 1 elevado ao quadrado é 1. 1 vezes 9 vai dar 9. Agora aqui, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 4, perdão. Aqui eu vou pegar uma borrachinha. Vai ser menos, tá? Aqui. Então, menos 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. Então, aqui só pra gente terminar as contas, né, e fazer o desenvolver os quadrados, então vai ficar 9. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo mais quadrado do segundo, dá que é um quadrado da diferença. Então, pra gente descobrir os termos, só tirar a raiz. Raiz de x ao quadrado vai dar x, menos, ó, por causa desse sinal. Raiz quadrada do último, que é a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Então, x menos 1 ao quadrado. Menos 4, que multiplica. Agora, aqui no segundo, tá, meninos? Raiz quadrada de y ao quadrado é o próprio y. Segue esse sinal, então vai ser mais. Raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Então, y mais 2 ao quadrado. E agora aqui a gente tem que fazer continha, tá? Então, 43 mais 9 vai dar 52, não é isso? E 52 menos 16 vai dar quanto? Façam as contas aí pra mim. (36), né? Essa caneta me engana. Então, tá bom. Então, para continuar, para a gente descobrir, então, essa equação, ela tá quase parecida com essa equação aqui, ó. A única coisa é que aqui tá igual a 1 e a nossa tá igual a 36. O que a gente vai fazer, então, para a gente organizar? Dividir nossa equação inteira por 36. Vou dividir aqui por 36, dividir aqui por 36. Vou dividir aqui também por 36. Como que fica, então, meninos? Então, em cima aqui, ó, 9 e 36 dá para simplificar, né? 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, vai ficar apenas o x menos 1 elevado ao quadrado. E 36 dividido por 9, que vai dar 4. Agora, aqui na segunda parte. 4 e 36 também dá para simplificar por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, vai ficar y mais 2 ao quadrado.
E 36 dividido por 4, que vai dar 9. E aqui, 36 dividido por 36, que é o 1. Agora sim, a gente tem uma equação de uma hipérbole, né? Ele pediu, então, para a gente descobrir, mostrar que essa equação representava uma hipérbole, e ela está aqui. É a equação da hipérbole. E, além disso, ele pediu para a gente determinar o centro. Então, para a gente determinar o centro, é só pegar os valores que estão aqui, ó. Então, o primeiro ponto, eu pego x menos 1 igual a 0, passo menos 1 para o outro lado na operação inversa, então, eu vou ficar com x igual a 1. Agora, eu pego o outro ponto, y mais 2 igual a 0. Passo 2 para o outro lado na operação inversa, meu y vai ficar igual a menos 2. Então, meu centro vai ser o ponto 1 e menos 2. É uma hipérbole com essa equação, ó. X menos 1 quadrado sobre 4, menos y mais 2 quadrado sobre 9 igual a 1, com centro em 1 e menos 2. Quando a gente fala da hipérbole, a gente também tem uma excentricidade, né? Da mesma forma quando a gente falava em elipse. Ela também vai ser dada pela mesma fórmula. Que fórmula que é? E que é igual a C sobre A, tá? Mesma coisa. E é só que agora, esse valor tem que sempre ser maior do que 1. Lembra que da elipse era um número entre 0 e o 1. E agora não, esse valor tem que ser maior do que 1. Observa aqui o que acontece, ó. Observa no meu primeiro exemplo, onde eu tenho uma excentricidade 1. No segundo, onde eu tenho uma excentricidade 2. No terceiro, onde eu tenho uma excentricidade 3. No primeiro, é a menor excentricidade. Então, olha como ela é mais fechadinha possível. E olha no terceiro, onde a excentricidade é a maior de todas. Tá vendo como ela é bem mais aberta? Então, essa excentricidade da hipérbole, quanto maior, mais aberta ela é, tá, meninos? Meninos, então é isso. Qualquer coisa vocês podem me mandar as dúvidas de vocês, tá? Qualquer problema eu estou à disposição no chat, ou então no horário de atendimento. Vocês podem me procurar, me mandar uma mensagem, tá bom? Até mais!